Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Fala, mulher. Espaço aberto para você. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Fala Mulher. Informação direta ao ponto. No episódio de hoje, vamos falar sobre as lutas da educação pública. Você sabia que as ASBs estão recebendo em Minas Gerais menos que um salário mínimo? Gente, a situação é crítica, viu? Mais conhecidas como as tias da merenda, assim como carinhosamente são chamadas pelos alunos, elas cuidam de limpar os pratos, lavar os talheres, fazer a higiene na cozinha, também cuidam da manutenção das escolas, recepcionam os estudantes. Elas estão, gente, recebendo de remuneração menos do que o salário mínimo aqui em Minas Gerais. Uma situação que, segundo Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, é vergonhoso. E ela, nessa entrevista que foi concedida ao Roda de Conversa, que é um programa de Sindiúti, falou sobre esse assunto. E agora nós estamos repercutindo a fala da Denise aqui conosco. Denise, obrigada por estar aqui no Fala Mulher, seja bem-vinda. E nós vamos começar falando sobre a intensa semana de luta que a categoria da educação está preparando. São assuntos muito importantes. Gostaria que você nos reportasse aqui. Semana de muitas lutas intensas, para denunciar o governo do estado de Minas Gerais, que pratica uma violência descomunal com essas trabalhadoras. Uma profissional auxiliar de serviço da educação básica, que é que os meninos se referem como a tia da merenda na escola. Os meninos se referem a elas dessa forma carinhosa. Elas fazem a merenda dos alunos, elas lavam os pratos, né, fazem a higiene da cozinha e também cuidam da manutenção da escola, dos banheiros da escola, e elas estão recebendo de remuneração menos do que um salário mínimo vigente aqui no nosso país. Então, o salário mínimo foi reajustado em janeiro, reajustado novamente agora no mês de maio. E elas estão recebendo por mês remuneração inferior ao salário mínimo. Isso é uma grande vergonha para Minas Gerais. É uma grande... para Minas Gerais não, né? Para o governo do estado de Minas Gerais. Porque eu tenho certeza que, como toda a população reconhece, sabe que as professoras, as trabalhadoras em educação, todas têm direito ao piso. As pessoas também se horrorizam quando ficam sabendo que uma profissional, uma auxiliar de serviço da educação básica, que é fundamental na escola, recebe menos do que um salário mínimo. E aí eu queria fazer um outro esclarecimento. Nós ouvimos em alguns lugares um processo de muita pressão para que elas não se mobilizem, sabe? E aí a pergunta é sempre a mesma. Nossa, mas a escola não vai funcionar sem elas. De fato, a escola não deveria funcionar sem elas. Mas o que nós queremos demonstrar é que é um setor da escola importantíssimo e que é muito maltratado, muito explorado, muito invisibilizado pelo governo. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos vários piques e repiques de pandemia nesse último período. No segundo ou terceiro repique, logo que as aulas voltaram presencialmente, nós tivemos uma explosão de contaminação nas escolas. E o setor de ASB era um dos setores, além dos professores, que mais se contaminava na escola, juntamente com os alunos. Às vezes, 4 ASBs contaminadas de Covid na mesma escola ao mesmo tempo, e mesmo assim a escola funcionou. Mesmo assim, a determinação da Secretaria de Educação foi a manutenção da prestação do serviço na escola, mesmo sem essas pessoas. Elas, quando o governo de Minas declarou onda roxa, lembra? Aquela onda roxa, que tudo fechou, elas não foram dispensadas da escola. Para elas serem dispensadas, a presidenta da Comissão de Educação visitou escolas aqui em Belo Horizonte, denunciou, e aí elas foram dispensadas, e depois o governo as obrigou a fazer a reposição desse período da onda roxa. E essa reposição significou um acréscimo na jornada de trabalho delas durante a semana, para elas reporem a paralisação da onda roxa, um período que ninguém repôs, porque a escola estava fechada, a gente não podia sair de casa por conta da pandemia, e mesmo assim o governo foi muito cruel. Você tem razão, Denise, não faz sentido nenhum
essa cobrança de reposição delas, uma vez que estávamos em uma greve sanitária, onde era preciso ficar em casa e isso não era luxo, uma tentativa de diminuir, a propagação do vírus da Covid-19, e elas receberam menos de um salário mínimo. Isso é entristecedor. Além de tudo, o governo está descumprindo 2 legislações quando falamos sobre a educação mineira, não é isso? Conta um pouquinho aqui pra gente. E descumpre 2 legislações, né? Porque nós temos regras constitucionais de que nenhum trabalhador pode receber menos do que um salário mínimo vigente no país. Isso está acontecendo aqui em Minas com os auxiliares de serviço. E também descumpre a lei federal, da lei do piso, e descumpre a lei estadual, a lei 21.710. Então, é um governo que é o governo que cumpre a legislação que lhe é conveniente, que lhe é conveniente, ou o discurso da legislação só cabe na boca de quem representa o governo, nas mesas de negociação, por exemplo, quando é para nos negar alguma coisa. Quando é o debate da legislação para garantir o direito da trabalhadora, no caso das auxiliares e das professoras, de todos os trabalhadores em educação. Aí a conversa é outra, sabe? Aí a conversa é outra, não, nós temos que ver, porque tem uma questão judicial que não tem decisão final ainda, e o governo, mesmo sem ter decisão final, atua e age como se tivesse uma decisão final, nos tirando o piso. É um governo que que se dá um reajuste de 300%, se autovaloriza e que não valoriza quem está na escola. Eu gosto muito de fazer essa analogia. O governador gosta muito de lavar prato, né, na Instagram, no TikTok, faz café, lava o prato que come. Mas aquilo tudo é um teatro, sabe? Porque ele lava o próprio prato, mas quem lava o prato na escola não tem direito de receber o salário mínimo. O salário mínimo, como o próprio nome diz, é o valor mínimo que uma pessoa deve receber, deve ser remunerada pela execução de seu trabalho. Recentemente, o salário do governador foi aumentado em quase 300%. Você sabe nos dizer qual percentual deste valor equivale ao reajuste da inflação? Acho que 146% a reposição da inflação do período e o que sobrou para chegar no 298 de ganho real. Nós fizemos uma conta, ele ficou 4 anos recebendo ou dizendo que não receberia um salário. Ele vai receber em 1 ano o que ele deixou, entre aspas, de receber em 4. Então, na verdade, foi uma grande poupança, né? É um aumento muito expressivo. Denise, nós temos uma manchete aqui que eu gostaria de ler para vocês, dando justificativas, o governo fazendo isso, né? Ele diz que era para corrigir uma distorção. E quando falamos sobre as ASBs, elas estão com salários também distorcidos. Há quantos anos isso? A situação, o que aconteceu, é tão vergonhoso, sabe? Que qualquer justificativa apresentada é mais vergonhosa do que a ação, do que o fato. Tudo é uma teia, uma grande teia de vergonha alheia, de a emenda sai pior do que o soneto, sabe? É isso, é tudo isso. A justificativa da qualidade também foi apresentada, que tinha que nivelar, tinha que ter um nível mais alto de prestação do serviço dos secretários. São 2 pesos, 2 medidas sempre, sabe? Sim. Então, assim, nós estamos enfrentando isso, não vamos parar de denunciar, porque essa é a marca. A marca que vai ficar desse governo Zema é 300% de reajuste. Essa é a marca. Porque é o governo que dá calote na educação. É verdade que dá calote, gente. É o governo que dá calote. Porque tem o recurso, tem a dívida, tem o recurso. Porque a gente, quando a gente que é pobre, que rala, que trabalha, tem grana para pagar a dívida, vai lá e paga, porque quer ficar livre da dívida. Então tem recurso para pagar o piso, tem recurso vinculado para pagar o piso, para pagar o reajuste, não paga porque não quer. Isso é calote, não é outra coisa. É isso mesmo. Denise, eu queria te agradecer por trazer essas informações, são importantes sobre a educação pública. Essa luta não é só dos professores, é das auxiliares, é do povo mineiro. Afinal, nós entregamos o nosso maior bem às escolas, os nossos filhos e filhas. É claro que nós temos uma educação que é feita em casa, mas os professores e as professoras são responsáveis por nos ajudar nessa missão também dentro das escolas, uma vez que as nossas crianças passam boa parte do dia nas escolas com as nossas professoras. Educação boa é aquela que valoriza, pessoal, os profissionais.
né? Aqueles que estão na escola, no chão da escola, nas bibliotecas, nas salas de aula, nas cantinas, enfim, todos e todas. Eu vou ficando por aqui. Um queijo e um beijo para você. Até o próximo Fala Mulher, Central Eficaz de Notícias. Fala Mulher, espaço aberto para você.